Bem, para finalizar nossa aula, vou falar aqui da reprodução humana, galera. Na reprodução humana, a gente tem que reparar em quê? Nos detalhes do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino. Tá? O sistema reprodutor masculino, ele é formado pelo quê? Você tem aqui o testículo, tá? O testículo, ele está associado a uma estrutura que é o epidídimo. O testículo é onde se formam os espermatozoides, e aí ele está associado ao epidídimo, que é essa estrutura que vai guardar os espermatozoides. O epidídimo, ele vai estar ligado ao canal, né, ou ducto, né, deferente, né, o vaso deferente aqui, ó. Então, esse vaso deferente, ele vai terminar nessa região aqui, ó, que está encontrando a próstata, ok? E a vesícula seminal, próstata e vesícula seminal, ok? Daqui vai surgir o que? A uretra, tá? E a uretra, ela vai estar em comunicação com uma outra glândula importante para o sistema reprodutor masculino, que é a glândula bulbo-uretral. Então você tem aqui, ó, testículo, epidídimo, né? O vaso deferente, que vai terminar nessa região onde está a próstata, que também é importante. E aqui a vesícula seminal, né, junto. Daqui vai formar a uretra, tá? E aí, nessa região aqui, ó, a uretra vai receber a secreção da glândula bulbo-uretral, ok? E aqui está o órgão copulatório, né, masculino, que é o pênis. Você observa que o pênis, ele tem uma estrutura rica em músculo, né? Esse músculo, ele vai ser preenchido por sangue. Essa estrutura aqui vai ser preenchida por sangue, tá bom? E aí, essa irrigação, né, esse preenchimento com sangue vai garantir a ereção, tá bom? Mas esse preenchimento com sangue, ele vai ocorrer em resposta a estímulos, ok? A estímulos do sistema nervoso, né, humano. Então, o sistema nervoso vai ser estimulado e, por sua vez, vai induzir, né, a ereção. Muito bem. Ok. E o sistema reprodutor masculino, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir gametas, mas os gametas vão ser eliminados no organismo feminino com a ajuda de secreções, tá? Que vão ser produzidas e liberadas à medida que o espermatozoide sai ali do testículo. Ele vai recebendo secreções ao longo de todo aquele canal ali, tá bom? Então você observa, né, que aqui, ó, o sistema reprodutor masculino, né, ele é formado pelo escroto, pelo vaso eferente, tá vendo? Pelo epidídimo, pela vesícula seminal, pela próstata, glândula bulbo-uretral e pelo pênis. Então, aquelas estruturas que eu acabei de comentar. Muito bem. O escroto, ele é formado, ou saco escrotal, né, ele é formado por pele e músculo, né, e pelos testículos, né, ele vai alojar lá os testículos. Os testículos são constituídos por células intersticiais, percebe? Né, as células intersticiais aqui, e as células, né, chamadas epiteliócitos sustentadores, né, e pelos túbulos seminíferos. Então, os testículos são formados por essas três coisas aqui, ó. Células intersticiais, antigamente chamadas de células de Leydig, vão produzir testosterona. E os epiteliócitos sustentadores, ou células de Sertoli, né, vão nutrir, vão alimentar os espermatozoides. Os túbulos seminíferos vão produzir os espermatozoides. Muito bem. Os espermatozoides compreendem 10% do material do sêmen, tá bom? Do esperma. E o espermatozoide, ele é formado pelo acrossomo, né, que é um capuz, né, um chapeuzinho ali que o espermatozoide vai ter, cheio de enzima, né, para perfurar o gameta feminino. Muito bem. Além do núcleo e da cauda, né, contendo o flagelo, e da peça intermediária com mitocôndrias. Então, a cauda do espermatozoide tem uma região cheia de mitocôndrias e tem o flagelo. Muito bem. Os espermatozoides são armazenados no epidídimo, ok?
E em resposta, né, ao estímulo sexual, o epidídimo vai lançar os espermatozoides no vaso deferente. Ó. Beleza. Esse vaso eferente, gente, é aqui dentro. Ó. Aqui dentro. Tá bom? Vaso eferente. E aí, em resposta ao estímulo, vai ocorrer a liberação dos espermatozoides no vaso deferente, que já está aqui fora. Ó. Tá bom? Então, esse vaso deferente ele vai conduzir os espermatozoides até o ducto ejaculatório. Tá bom? E esse ducto vai conduzir até a uretra. Beleza, o ducto ejaculatório é onde está lá aquela região logo antes de encontrar a próstata, tá bom? Então a próstata, né, e a glândula bulbouretral, elas vão se encontrar na uretra, já lá no comecinho da uretra, ok? A próstata, ela produz, né, uma secreção que compreende 27%, né, do sêmen. É uma secreção leitosa e alcalina, tá bom? Já a glândula bulbouretral, ela vai produzir uma secreção mucosa e lubrificante que compreende 9%, né, do sêmen. Então você tem, ó, 27% aqui, mais 9% aqui, tá? E você tem 10% aqui, ó. Ok? Professor, o senhor pulou uma coisa aqui, ó, pulou a vesícula seminal. Realmente, pulei a vesícula seminal, que vai jogar uma secreção aqui no vaso deferente ainda, ó, que compreende 54%, né, do esperma. Tá bom? Então, juntas essas glândulas aqui e o espermatozoide, vão, né, as secreções dessas glândulas e o espermatozoide vão compreender o sêmen, né, o material seminal. Muito bem. Por último, né, o esperma vai ser eliminado pelo pênis, né, pela abertura da uretra lá na glande, né, que é a cabeça do pênis. O pênis ele é constituído por corpo cavernoso e um corpo esponjoso, tá bom? Que vão acumular sangue durante a ereção. Perfeito. Já o aparelho reprodutor feminino, ele tem o quê? Ele tem o ovário, né, que é a glândula sexual feminina, que está em contato, né, com a tuba uterina, bem aqui, ó, certo? Com a ajuda dessas reentrâncias aqui, ó, esses pelinhos aqui, ó, esses dedinhos, que são as fímbrias, né? Então as fímbrias estão segurando os ovários aqui e comunicando os ovários com a tuba uterina. Então as tubas uterinas vão desembocar aqui no útero. O útero tem uma camada muscular aqui enorme, que é o endométrio, certo? Essa camada ela vai sendo renovada periodicamente, ok? Muito bem. E do útero, você tem aqui a saída para a vagina, né? E tem uma região aqui, ó, bem aqui, que é chamada cérvice uterino, ou colo uterino, bem aqui, ó, tá? Então, o colo uterino é essa região curva, que é onde desemboca, né, o útero, tá bom? Em contato entre o útero e vagina. E aí do canal vaginal, o canal vaginal vai terminar aqui na região dos lábios vaginais, tá bom? A abertura vaginal aqui tem dobras, que são os lábios, pequenos e grandes lábios, tá bom? E uma região que é extremamente sensível e que tem uma origem embrionária que é homóloga à glande, né, peniana, é o clitóris, que está bem aqui, ó. Clitóris é uma região extremamente sensível do aparelho reprodutor feminino, né, que vai garantir estímulo sexual para a mulher, e se a mulher receber o estímulo, né, sexual a partir do clitóris, o que vai acontecer? Ela vai passar a lubrificar, né, o canal vaginal dela e facilitar, né, a penetração do pênis e facilitar com isso também a liberação do sêmen, né, e o deslocamento do sêmen em direção ao canal uterino, tá bom? Ao útero. Muito bem. Então, você tem aqui um resumo bem parecido com o que a gente viu lá no sistema reprodutor masculino, né? O sistema reprodutor feminino, ele é composto pelo pudendo feminino, que é essa parte externa, que tem o clitóris, os lábios menores e maiores, tá? Tem os órgãos internos, beleza. Quais são os órgãos internos? Vagina, ovários, útero e tubas uterinas, como eu já falei, certo? A vagina
né, apresenta glândulas vestibulares, certo? Que sob estímulo vão lubrificar o canal vaginal. Né, os ovários, em resposta à gonadotrofina coriônica humana, né, que é o HCG, vão produzir ovócito primário, tá bom? E a partir do terceiro mês, né, de vida da menina, da criança, isso aqui, gente, eu não estou falando da mulher grávida, não, tá? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. O interessante é que o aparelho reprodutor feminino, ele já começa a funcionar quando a bebezinha, tá? Quando a menina ainda está no útero da mãe dela. Por que isso acontece? Por causa dos hormônios da própria mãe. A mãe, ela vai continuar produzindo os hormônios durante a gestação, obviamente. E esses hormônios vão entrar em comunicação com o organismo da menina, da criança, pelo cordão umbilical. E aí o que acontece? Ela vai começar a produzir gametas ainda no útero materno. Tá? E aí quando ela nasce, claro que os óvulos, né, os gametas femininos não terminaram ainda sua maturação, digamos assim. Né? Então não estão ainda prontos. Então houve um corte, né, naquela comunicação com o organismo materno e aí não tem mais hormônio para a menina. E aí quando é que ela vai continuar a produzir, né, a desenvolver os seus óvulos, né, seus gametas femininos? Só lá na puberdade é que ela começa, né, a produzir os hormônios sexuais femininos e continuam lá sua ovulação, né, o desenvolvimento dos seus gametas femininos. E então o que acontece? Enquanto a menina ainda está no útero materno, ela está trabalhando com os ovócitos primários aqui ainda. Né? Eu vou já falar da gametogênese e aí vocês vão já entender o que são esses aqui. Então, a bebezinha ela vai parar o estágio, né, dos gametas dela nessa fase aí de ovócito primário. Lá na puberdade, esses ovócitos primários vão continuar, né, o desenvolvimento do gameta feminino. Muito bem. O útero, né, ele tem 3 camadas, né, que é o endométrio, o miométrio e o perimétrio. Deixa eu me corrigir aqui rapidinho. Eu falei que a camada de músculo mais grossa é o endométrio. Não, é o miométrio, tá, gente? Que é essa camada mais muscular aqui, essa camada mais grossa aqui do útero. Muito bem. O endométrio é a camada que vai se renovando a cada ciclo menstrual, tá, galera? Então eu vou passar aqui esse esquema e eu peço para que vocês voltem depois o vídeo nesse esquema, depois que a gente falar aí de gametogênese, para vocês entenderem melhor ele, tá? Muito bem. Então, resumindo, aqui é uma vista frontal, né, do aparelho reprodutor feminino. Está aqui um ovário, aqui está o outro ovário, aqui está as fímbrias, né, aqui as fímbrias, aqui a outra fímbria, a tuba uterina, né, o útero, certo? Aqui o miométrio, que eu falei para vocês, né? O endométrio é essa camada aqui de dentro, tá bom? Muito bem. A região do colo uterino, que é essa aqui, tá? E a região vaginal. Muito bem. Vamos lá para a gametogênese, né? A gametogênese masculina é chamada de espermatogênese. E ela começa quando? Com a puberdade do menino. O menino entra na puberdade, ele começa, né, a produzir os gametas dele. Só que desde que ele nasce, né, desde que ele começa a se desenvolver, ele já tem células germinativas, tá? Que são essas primeiras células aí, células diploides, tá? Essas células germinativas estão com ele desde que ele nasceu e estão se desenvolvendo ali, estão se multiplicando por mitose. Muito bem, elas estão guardadas, né, lá no testículo dele, no túbulo seminífero. Beleza, então durante o período germinativo, essas células germinativas se multiplicam por mitose e terminam, né, o seu período germinativo gerando a espermatogônia. Tá? A espermatogônia, ela entra num período de crescimento, em que ela vai sofrer intérfase, vai crescer, vai se diferenciar e tal. E no final do período de crescimento, né, que ela amadureceu já, ela gerou o espermatócito primário. Isso está acontecendo ao longo do túbulo seminífero, tá, gente?
Então, dentro do túbulo seminífero, está acontecendo todo esse conjunto de transformações do período germinativo e período, né, de crescimento, tá bom? Então, olha só, você observa aqui a espermatogônia, o espermatócito primário. Aí, o espermatócito primário, ele vai entrar no período de maturação, onde ele vai sofrer a meiose. E aí, ó, vai sofrer a meiose, certo? Sofreu a meiose, o espermatócito primário, deu origem aos espermatócitos secundários, ó, no período de maturação. No caso do espermatozoide, depois do período de maturação, tem um período de diferenciação, em que essas células que vieram da meiose aí são as espermátides, tá? Essas espermátides vão se diferenciar, né, vão ganhar as características de um espermatozoide, tá bom? Então, tudo isso aconteceu na parede do túbulo seminífero, que é essa aqui, ó, essa parede aqui. E diminuindo o zoom, você tem esse canalzinho aqui, que é aí que eles se formam, né, os espermatozoides se formam. Muito bem. Já a gametogênese feminina, como eu falei para vocês, ela começa lá no útero da mãe, a partir do 3º mês de gestação, quando o sistema reprodutor feminino já se forma, tá? As células germinativas, por influência, né, dos hormônios da mãe, o que as células germinativas vão fazer? Entrar no período germinativo, vão fazer mitose, gerar a ovogônia, certo? Aí as ovogônias vão entrar no período de crescimento e tal, e terminar no período de ovócito, aqui, ó, na fase de ovócito primário. Nessa fase, o que vai acontecer? A menina nasce, tá? E corta o cordão umbilical e ela para de ter estímulo da mãe, tá bom? E aí o ovócito primário só vai continuar, né, o seu desenvolvimento quando a menina chegar na puberdade. Tá? Quando a menina chegar na puberdade, aí o ovócito primário vai sofrer meiose, vai gerar o ovócito secundário, tá bom? Beleza, uma característica importante da gametogênese feminina é o seguinte: o ovócito primário ele fica estacionado na prófase 1, tá, da meiose. Já começou a meiose, ó, mas terminou na prófase 1. Beleza, quando a menina entra na puberdade, esse ovócito primário vai sofrer a primeira meiose, tá? Gerar o ovócito secundário. Só que tu percebe que essa divisão ela é desigual, né? O ovócito secundário ele tem muito mais material do que esse outro, né, essa outra célula aqui. Então essa célula, o que vai acontecer com ela? Ela geralmente ela se degrada, tá bom? Essas células aqui, elas são formadas eventualmente, né, de vez em quando, tá bom? Então é muito raro isso aqui continuar, essa meiose dessa célula aqui continuar. O que vai continuar? A meiose do ovócito secundário, tá bom? Então esse ovócito secundário vai continuar a meiose dele, dando origem ao óvulo, ok? Mas isso aqui, galera, essa segunda meiose aqui, só vai se completar se ocorrer fecundação. Olha que louco, né? Por quê? O ovócito secundário, aí a gente tem que parar para pensar. A mulher está ovulando, ela está liberando gameta feminino, certo? Mas esse gameta feminino ele não é chamado de óvulo, tá bom? A gente não chama o gameta feminino liberado pela ovulação, aquela célula que é liberada pela ovulação, não é óvulo, é o ovócito secundário, entenda isso, tá bom? Por quê? Durante a ovulação, o ovócito primário ele já começou a meiose dele, beleza? Mas ele não terminou a meiose. Ele gerou o ovócito secundário, mas esse ovócito secundário terminou, né, a divisão, parou a divisão na metáfase 2. Olha só, parou na metáfase 2. Ele só vai terminar a meiose, esse ovócito secundário só termina a meiose se ocorrer a fecundação. E aí vai ocorrer a fusão, né, ali dos gametas, aí o ovócito secundário termina a meiose dele, para poder se juntar com o material genético do espermatozoide. Olha que louco, né? Então ele espera a fecundação ocorrer para terminar a meiose. Ovócito secundário é o nome da célula que a mulher libera na ovulação. Beleza? Ok. Observa o seguinte, aqui é o ovário, tá? Essa estrutura é o ovário. A mulher está ovulando aqui, ó. Tá liberando o ovócito secundário. Beleza. Por influência de quê? De hormônios, tá bom?
Depois que a mulher ovula, o que sobrou aqui, ó, dessa estrutura que estava guardando, né, o gameta feminino, o que sobrou dessa estrutura vira o chamado corpo lúteo, o corpo amarelo. Esse corpo lúteo ainda tem importância para a produção de hormônio do organismo feminino, tá bom? Vamos ver um pouquinho desses hormônios, né? Quais são os hormônios ligados à reprodução humana, tá bom? Eu vou focar aqui na nossa reprodução humana agora, tá? Os hormônios, eles servem para a gente adquirir, para a gente desenvolver as características sexuais secundárias, tá bom? Engrossamento da voz, desenvolvimento dos seios, dos órgãos sexuais, né, do músculo, no caso do homem, tá bom? Delineamento do corpo, no caso da mulher, enfim, as características sexuais secundárias, tá bom? Que vão surgir a partir da puberdade, que é quando a produção dos hormônios vai se intensificar, né, desses hormônios sexuais, e vai desencadear uma série de transformações no corpo. Muito bem. Além disso, os hormônios também estimulam tanto a produção quanto a maturação dos gametas, tá? E também tem influência no impulso sexual, né? no estímulo sexual, tá? Muito bem. Na mulher, eles vão também estimular alterações da gestação e da amamentação, tá bom? No aleitamento. Quais são as classes de hormônios que entram na reprodução aí? As gonadotrofinas. O que são gonadotrofinas? São hormônios produzidos pela hipófise, tá? E que vão, hipófise e hipotálamo, né? Que vão atuar sobre as gônadas. Gônada. Trofina é aquele que vai influenciar, que vai atuar na gônada. Então é um hormônio que é produzido pela hipófise ou pelo hipotálamo que vai influenciar a atividade das gônadas, das glândulas sexuais. E os hormônios sexuais são os hormônios produzidos diretamente pelas glândulas sexuais, tá bom? Então você tem aí gonadotrofina, GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que são quem? LH e FSH. LH e FSH são, né, FSH é o hormônio estimulante do folículo, LH é o hormônio luteinizante. E HCG também é uma gonadotrofina, que é produzida pelo córeo, né, por uma região, né, por um anexo embrionário, né, que vai ser produzido somente a partir da gestação. Então a gonadotrofina coriônica humana vai ter influência também, né, sobre as glândulas sexuais, sobre o ovário, né? Muito bem. Os hormônios sexuais, né, já entram aí. O estrógeno, na verdade o termo mais correto é o estradiol, tá? Progesterona e testosterona, tá bom? Então vamos lá ver como é que esses hormônios atuam tanto em homem quanto em mulher. O hipotálamo, ele vai produzir o hormônio liberador de gonadotrofinas. Então é o hipotálamo que produz esse hormônio. Esse hormônio vai atuar sobre a hipófise, tá? Estimulando a liberação, né, de LH, certo? O testículo e ovário, né, vão produzir o LH. E aí, esse LH, por sua vez, lá na glândula sexual, lá na gônada, ele vai estimular a gônada a produzir hormônios sexuais, que são testosterona, no caso do homem, e no caso da mulher, progesterona, estradiol e, no caso também, a ovulação. Ele estimula a ovulação. E o FSH vai estimular o desenvolvimento e a produção de gametas, tá bom? Espermatozoides no caso do homem e na ovulogênese no caso da mulher. Então, resumidamente, é essa a atuação dos hormônios, tá bom? Beleza. Vamos falar um pouquinho do ciclo menstrual, que é um conjunto de transformações periódicas, tá, que a mulher passa, né, num período de mais ou menos, não estou falando regra, tá, porque tem mulher com um organismo que é bem diferente da outra, então não existe uma regra geral aqui, tá? Existe um padrão mais ou menos aqui,
mas esse padrão ele sofre várias mudanças, né, de organismo para organismo, obviamente. Então esse ciclo menstrual ele vai começar, né, obviamente com a menstruação, que é a liberação do endométrio. O endométrio descamou, tá bem aqui, ó, o endométrio, tá aqui uma representação da parede do endométrio, da parede do útero, tá? Então o endométrio descamou aqui, ó, marcou o início do ciclo menstrual, ó. Marcou o início do ciclo menstrual. Vai durar de 3 a 7 dias, é uma variação enorme, né? 3 a 7 dias. Ok? Essa descamação vai estimular a hipófise a produzir o FSH, tá? E o FSH ele faz o quê? Como a gente falou ainda agora, ele estimula o desenvolvimento e a maturação de gametas. Então, como a gente está trabalhando aqui com o gameta feminino, olha só, a menstruação vai estimular a liberação da hipófise, a liberação do FSH pela hipófise. Está aqui o FSH, ó. O FSH foi liberado. Ó, a mulher menstruou, o FSH foi liberado, e aí começou o quê? A fazer o quê? A amadurecer o gameta feminino aqui, ó. Beleza? Amadurecer o gameta feminino. Tá bom? O FSH vai estimular o crescimento do folículo, que é essa estrutura aqui, onde está o gameta feminino. O folículo, que é essa estrutura aqui, ele vai produzir o estrógeno, ou estradiol. Tá bom? O que o estradiol faz? Ele estimula o engrossamento do endométrio. Olha só que legal, né? Então esse carinha aqui, ó, ele está produzindo um hormônio que vai ajudar a engrossar o endométrio. Tá vendo? Está ajudando a engrossar o endométrio. Onde está o estradiol aqui, professor? Está bem aqui, ó. Ele só começa a aumentar quando o folículo aumenta, ó. Beleza? Então deixa eu voltar, ó. A mulher menstruou, começou a produzir o FSH, bem aqui, ó. O FSH estimulou o crescimento do folículo, que está produzindo cada vez mais estradiol. E aí o estradiol está estimulando o engrossamento do endométrio. Beleza. O LH, quando ele aumenta, chega um momento em que ele induz a liberação do ovócito secundário, formando o corpo lúteo, certo? O estradiol, beleza? Aumentou, engrossou o endométrio, tá? E junto com o engrossamento do endométrio, o estradiol também estimula a liberação de LH, né? A produção de LH. Bem aqui, ó. Então, aumentou o estradiol, aumentou o LH. Quando aumenta o LH, ocorre a ovulação. Hormônio luteinizante, tá? O que é o hormônio luteinizante? É aquele que forma o corpo lúteo, que é esse cara aqui. E o corpo lúteo só se forma graças à ovulação, tá bom? E aí, o corpo lúteo produz progesterona. Ó. Pô, o corpo lúteo produziu aqui, ó, foi produzido aqui, foi formado aqui. O que aconteceu? Olha a progesterona aumentando, tá vendo? Progesterona começou a aumentar. E aumentou um pouquinho de estrógeno também, porque o corpo lúteo também produz um pouquinho de estrógeno, o estradiol, né? A progesterona estimula a manutenção do endométrio, olha só. Mas tem uma hora que ela cai, beleza? Por quê? O aumento da progesterona, ele vai diminuir o LH, tá? Quando aumenta a progesterona aqui, ó, o LH, opa, diminuiu. Beleza? Se diminui o LH, o que acontece? O LH, ele ajudava a manter o corpo lúteo. Beleza? Se ele diminui o corpo lúteo, vai diminuir a progesterona. Certo? Se a mulher não for fecundada, o que vai acontecer? O endométrio, ele vai ser o local de fixação do embrião. Tá bom? Então, se não ocorrer a fecundação, o corpo lúteo vai diminuir, a progesterona diminui, o LH diminui, a progesterona diminui, o corpo lúteo diminui, certo? E com a queda da progesterona, que mantinha o endométrio lá em cima, grosso, com a queda da progesterona vai ocorrer a menstruação. Então, se não ocorre a fecundação, né, a progesterona cai, por quê? Porque o LH cai, por quê? Porque o corpo lúteo diminuiu. Beleza? Corpo lúteo diminuiu, desculpa. A progesterona cai porque o corpo lúteo diminuiu. Por que o corpo lúteo diminuiu? Por causa do LH que diminuiu também. Então é uma reação em cadeia. Agora, se a fecundação ocorrer, ok?
vai ocorrer a formação do embrião, aí o embrião vai se implantar lá em torno do 6º dia, né, de fase lútea, tá bom? Do corpo lúteo. E aí o HCG, que é produzido pelas células dos anexos embrionários, olha só, vai manter o corpo lúteo. Então aqui, gente, se o embrião se fixar aqui, ele vai formar os anexos embrionários e tal, e os anexos embrionários vão começar a produzir o HCG. E o HCG vai meio que substituir o papel da progesterona aqui na manutenção do endométrio. E aí a mulher mantém o endométrio grosso durante toda a gestação. Essa é a ideia. Tá bom? Existem existem testes de gravidez baseados na presença ou ausência de HCG, certo? Está aqui o HCG. Esse é o método quantitativo, ou seja, a mulher consegue prever de quantas semanas ela está, dependendo do resultado, né, do exame. E o método qualitativo é presença ou ausência, né? Se detectar o beta-HCG, né, a mulher vai estar grávida, né? Se não detectar, ela não está grávida. Muito bem. Os espermatozoides obedecem a estímulos, tá? Estímulo térmico, estímulo químico. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó. Se você observar aqui nesse gráfico, você observa aqui que a temperatura, né, do ambiente aumenta quando a mulher passa a ovular. Então, a tuba uterina, onde está ocorrendo a ovulação, né, o ovário, onde está ocorrendo a ovulação, ele vai deixar o ambiente um pouquinho mais quente. E essa diferença de temperatura é um estímulo, né, para o espermatozoide. Ele vai onde estiver mais quentinho, né? Além disso, ele vai também perceber substâncias químicas que estão sendo liberadas com a ovulação. Né? Existe, então, a quimiotaxia, que é a atração química, e a termotaxia, que é a atração térmica. Tá bom? Quando o espermatozoide encontra, né, o ovócito secundário, o que vai acontecer? Ele vai ter que romper essas barreiras aqui, ó, né, do ovócito secundário. Tá bom? Ele vai penetrar pela corona radiata, tá? Ele vai penetrar pela zona pelúcida, que é essa aqui, ó. Ele vai unir a membrana dele com a membrana do ovócito secundário, certo? No momento em que ele faz isso, né, que ele une a membrana dele com a do ovócito secundário, algumas substâncias que estão aqui, ó, vão ser liberadas pelo ovócito, tá? E vão enrijecer, vão endurecer essa zona pelúcida. E no momento em que ele endurece essa zona pelúcida, o ovócito endurece essa zona pelúcida, ele acaba bloqueando outros espermatozoides. Não, esse é o bloqueio da polispermia, né? Bloqueio da entrada de outros espermatozoides. E isso ocorre a partir do momento que o primeiro espermatozoide une a sua membrana plasmática com a do ovócito secundário. E a partir daqui, os núcleos vão se unir e o resto, acho que vocês já devem estar lembrados. Para fazer cada coisa aqui, né, o acrossomo, ele apresenta enzimas, né, e outras substâncias para atuarem em cada momento. Por exemplo, a hialuronidase, ela vai auxiliar a penetração na corona radiata. E a acrosina, ela vai auxiliar na penetração da zona pelúcida. Ok? Muito bem. Então, a formação do zigoto vai ocorrer, né, e vai induzir lá o término da segunda divisão meiótica, né, do ovócito secundário, e aí os núcleos vão se unir, né, e o zigoto diploide vai se formar. Muito bem. E aí você tem aqui, ó, um esquema representando onde ocorre cada etapa, né, do desenvolvimento embrionário humano. Você tem aqui a fecundação ocorrendo nessa região aqui da tuba uterina, e aí ocorre o primeiro estágio de mórula, né, vai ocorrer bem aqui, ó, nessa outra porção aqui, né? E quando o embrião entra no útero, ele já está na fase de blástula. Olha só a blástula humana, está bem aqui, ó. A blástula humana, ela é diferente, né? Ela tem um acúmulo de células aqui nessa região, certo? Ela tem uma camada de células que é o trofoblasto aqui, ó, tá? E tem um tufo de células que é o embrioblasto, bem aqui, ó. E ele vai entrar aqui
né, no útero, já na fase de blástula, tá bom? Muito bem, a fase de blástula, o blastocisto, está bem aqui, ó. Tem o embrioblasto e o trofoblasto aqui fora, certo? Muito bem, o trofoblasto ele vai formar membranas envolvidas aí no desenvolvimento da placenta, tá? Estruturas envolvidas no desenvolvimento da placenta. E o embrioblasto vai formar a estrutura corporal do embrião, tá bom? Então aí é a fase de blástula. Beleza, vai ocorrer a fixação, né, do embrião lá no endométrio, durante essa fase de blástula. O trofoblasto ele vai se proliferar e vai se diferenciar em citotrofoblasto e sincício-trofoblasto. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. O trofoblasto, que é essa parte mais externa aqui, ó, ele vai se diferenciar, tá bom? Em outras camadas, tá bom? Que é o sincício-trofoblasto e o citotrofoblasto. Muito bem. O embrião, lá na segunda semana, ele já está completamente implantado, beleza? E a partir daquele embrioblasto vai formar aqui, né, vão formar duas camadas, né, o epiblasto e o hipoblasto. Vocês estão vendo aqui, ó, né, duas camadas, tá? Epiblasto e o hipoblasto, bem aqui, ó. Ok. Essas camadas, o que elas vão formar, né? O epiblasto ele está envolvido na formação do âmio e do embrião, e o hipoblasto na formação do celoma, do alantoide e de outras estruturas de anexos embrionários, tá bom? Então o embrião, gente, vai se formar bem aqui, ó, tá? Ok, então aqui começa a gástrula humana, tá? Que é bem diferente da gástrula que a gente estava acostumado a ver, tá? Mas é óbvio, né? Cada ser vivo vai ter suas variações, suas adaptações, mas no esquema geral, mórula, blástula, gástrula e neurula, né? Não tem muita variação nesses conceitos aí. Muito bem, então essa camada aí, o epiblasto, ela vai sofrer a gastrulação, né? Então ela vai começar a entrar aqui, algumas células vão começar a entrar, formar essa fenda, e aqui está a visão lateral, ó, desse epiblasto. Ele está sofrendo a gastrulação bem aqui, ó, tá bom? Então essa é a gastrulação humana. Na gastrulação humana, o que vai acontecer? Formação dos folhetos germinativos, dos anexos embrionários, do celoma e do arquêntero, né, que é o intestino primitivo. Então, basicamente, é o que acontece em toda a gástrula. Tá? E depois que a gástrula se forma, tá aqui a gástrula, ok? Gástrula, ela vai se desenvolver em neurula, tá bom? E aí vai formar o tubo neural, a notocorda, e começar a formar os órgãos. Então a neurula, ela vai, a partir da gástrula, vai começar a formar o tubo neural, né, a notocorda, do jeito que está aqui, ó, naquele plano geral, notocorda, e aí a neurula humana começa a se desenvolver. No final da neurula já começam a surgir os órgãos, né, a organogênese já começa a acontecer. E em linhas gerais, né, para não estender muito, a organogênese, ela vai surgir, ela vai formar os órgãos, obviamente, a partir dos tecidos, ectodermo, mesodermo e endodermo. Então, para a gente relembrar, ectodermo vai gerar epiderme, tá, os anexos da pele, sistema nervoso, tá, e outras cavidades. Endoderme vai gerar o quê? Sistema respiratório, órgãos do sistema digestório, ok? E a mesoderme, o resto, tá bom? Então, grava o que tem na ectoderme, grava o que vai surgir na endoderme e na ectoderme, e a mesoderme é o restante, pô. Tá? Basicamente isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de reprodução extensa, né? Bem grande, né? Bem rica, e conto com vocês para a próxima. Um abração.